Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e se só chegaram hoje aqui a este vídeo, tenho a dizer-vos que têm de visitar os outros vídeos anteriores para poder entrar no curso, porque este curso vai ser dedicado a aprender do zero C++, e já é o quarto vídeo. Hoje vamos falar de tipos de dados primitivos, porque existem vários tipos de dados no C++. Para quem é novo aqui, eu sou um programador C++ que criou entre muitas coisas este Game Engine do zero em C++, e estou aqui para vos dar algumas luzes sobre como começar a programar para aí 50 ou 60 vídeos de C++, o mais completo possível. Só que é como eu digo, neste momento vamos tratar de dados primitivos e se chegaram agora mesmo, têm de passar primeiro por este curso, que eu vou colocar a playlist no topo do ecrã, porque neste curso nós já falamos sobre, temos a introdução, como instalar compiladores, como instalar tudo, ter tudo a funcionar, a estrutura de um programa, como é que funciona, o que quer dizer que quem chegou a este vídeo, já no curso, já tem a noção de porque é que a gente tem esta estrutura num programa. Hoje vamos tratar de dados, como por exemplo, criar variáveis, com dados tipo número inteiro, número, estão a ver? Vamos tratar destas coisas e é extremamente importante. Antes de avançarmos, eu não vou explicar isto em 5 minutos, vou dar uma explicação como deve ser e com um mínimo de conhecimento técnico, não é? Para não ser demasiado simples. Quero dizer-vos também que além do curso C++, eu vou mexer também um bocadinho no Linux. Estas tecnologias estão aqui, é onde eu vou mexer, e por isso, se alguém quiser um dia também praticar o Linux, eu tenho vários cursos aqui. Um deles é do Linux, que é este aqui, e lá vocês também poderão desenvolver as vossas capacidades em Linux, que é um curso que eu vou criar mais tarde. Vamos voltar. Quem quiser saber como é que há uma coisa sobre o meu Game Engine, como é que está feito, etc., pode vir aqui. Desculpem lá o meu gatinho, mas ele estava a pedir comida, mas eu tento esperar porque eu estava doentito, mas está a melhorar. Vamos lá. Isto é o curso. Vamos então começar a dar matéria. Eu vou só pôr aqui do lado o meu Game Engine, porque neste momento ele não vai fazer muita falta. Vai para o ecrã 2, está aqui. Vamos lá então começar. Em primeiro lugar, eu tenho de vos explicar novamente, só para vocês darem uma pequena revisão, o que é que são os números em binário, decimal, esse tipo de coisas que é extremamente importante. Eu pedi aqui ao ChatGPT, que eu costumo chamar de Cynthia, para me explicar rapidamente o que é que são bytes, nibbles e bits. Quem quiser pode saltar o capítulo, que terá um índice e o vídeo terá dividido em vários capítulos. Um bit, como eu já expliquei antes, é 1 ou 0. Um byte é composto por 8 bits. 8 bits. No passado já foi mais, já foi menos, já houve várias implementações de bytes, 7, 9, mas o 8 bits foi o que ficou para a posteridade. Ou seja, um byte são 8 bits. 8 bits. E um byte são 2 nibbles. Um nibble é um conjunto de 4 bits, mas o nibble é irrelevante. O importante é que um byte são 8 bits. Isto é extremamente importante. Como é que nós convertemos isto? É muito fácil. São 8 bits e começa da direita para a esquerda com 2 elevado a 0, elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se nós somos a ver, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2 e vai-se multiplicando por 2. O que quer dizer que nós só temos de somar o correspondente a cada um de um número binário e temos o resultado final. Por exemplo, se nós temos aqui o 128 mais o 64 dá 192, não é? E nós depois somarmos também aqui o 16, depois somamos aqui também o 4. Epá, eu tenho isto um bocadinho desalinhado, mas pronto. Nós vamos ter aqui um valor final, e o 2 também, de 214, ok? Este número responde a 214. Porque este vale 1 e nós não somamos porque não tem nada. Este aqui vale 2, este 1 vale 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Somamos isto e dá o número em decimal. De binário para decimal, pronto, já nós fizemos. É o que temos aqui em cima. Isto é a Cynthia a explicar, estão a ver? Como o número aqui só tem 4, neste caso aqui, eu não sei o que é que ela quis. Está aqui, ela está a dizer isto. Estão a ver? Ou seja, este vale 1, vale 2, vale 4, vale 8. Estão a ver? O 8, o 2 e o 1 contam. O que vale 4 não conta. Estão a ver? Pronto, e assim que a gente calcula isto. Porque é que é importante saber o que é um byte? É também importante saber o que é decimal e binário e hexadecimal, porque nós vamos falar nisto também hoje.
Por exemplo, de decimal para binário é mais ou menos fácil. É assim, nós temos de ver qual é o número de 2 elevado a qualquer coisa, ou seja, vamos descendo e temos de ver qual é o número mais alto que não ultrapasse um certo valor daquele 2 elevado a qualquer coisa. Por exemplo, 128 não dá, 64 não dá, 32 não dá, 16 não dá, mas o 8 já dá. 13 menos 8 dá 5, ou seja, a gente aqui ativa 1 e retiramos 5. 5 menos 4 dá 1, pomos aqui o 1 e depois só sobra 1. 1 menos 2 não existe, fica 0 e depois 1 menos 1 dá 0, ou seja, é assim que a gente converte de decimal para binário. Há várias maneiras, mas é só para ter ideia o que é um número binário e o que é um decimal. Eu vou só relembrar-vos que nós contamos nós usamos estes algarismos todos para contar, ok? Começamos no 0 e vamos para ali abaixo, não é? 11, etc. Se nós fizermos em binário, só temos 1 e 0, por isso é 1, o a seguir, já não há 2, o a seguir é 10, 11, já não há 12, quer dizer que o seguir já passa a ser 100, 101, 110, 111, 1000, estão a ver? Acho que isto já ninguém tem dúvidas, porque se tiverem dúvidas têm de praticar isto, têm de saber como é que isto funciona, e quando souberem como é que isto funciona, é extremamente importante, que começam a perceber. Se vocês virem, o único que vale aqui, vejam, este é 1, 2, 4, 8, 16, isto é 16, vejam bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, estão a ver? Bate certo. Temos também o sistema de octal, aí seria diferente, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e já não temos 8, porque começa no 0, vai de 0 a 7, estão a ver? Vai de 0 a 7. Como já não temos 8, aqui tínhamos de passar para a frente, e depois tínhamos de continuar aqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e depois já não tínhamos o 18, tínhamos de saltar para a frente, e é assim que isto funciona, ok? Ou seja, existe o decimal que a gente usa, temos um sistema octal que já não chega ao 8, estão a ver, temos o sistema binário que é só 1 e 0, estão a ver, e temos também um sistema que é isto é a minha gatinha que saltou, isto é um sistema que é o hexadecimal, que será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o 10 já não é assim. Porquê? Porque nós temos mais do que 10 dígitos. Eu vou só fechar a janela, desculpem lá, pronto. E agora, como não temos mais dígitos, não podemos ir já, vamos fazer A, B, C, D, E, F. E sobe agora que nós saltamos para o próximo, ou seja, eu já vos mostro isto é o hexadecimal. Vai de 0 a F, e vai de 0 a 15. São 16, por exemplo, neste caso. Agora, vocês já viram o que é este... O que é que são os sistemas? E vou-vos dar aqui uma altura... Assim, uma leitura muito rápida, vejam bem. Uma tabela de referência rápida, 4 bits. Vocês já sabem que binário é 0. O decimal, hexadecimal está igual. Agora reparem, eu uso muito o ChatGPT para explicações, porque eu preencho-me estas coisas todas, vejam bem. Reparem, à medida que a gente vai subindo, como vocês podem ver, chegamos aqui ao 15, que é 1 em binário, é 15 no sistema decimal, mas no hexadecimal é F, tal como eu vos tinha explicado, estão a ver? Quando eu chego ao 9 já não há 10, vai ao A, B, C, D, E, F, e só depois é que ele salta para o próximo. Como memorizar potências, o que é que ele está a querer dizer? Isto não tem nada especial, isto é uma dica dele. Mas por exemplo, posso dizer-vos que é sempre multiplicar por 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 156, 512, 1024, 2048, 4096, 9000, pronto, é sempre a multiplicar por 2, sempre, não é difícil. Nós sabemos que 2 elevado a 8 é 256, é 1 byte. Um byte tem 8 bits. Desculpem lá que eu vou tirar uma gatinha minha que está aqui dentro de um saco. Uma gatinha minha está dentro de um saco, estava a fazer barulho e estava a prejudicar o curso. É uma chatice. Quando nós temos gatinhos, eles às vezes estragam-nos os cursos. Mas vá, vamos continuar. 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é algo que é fácil de memorizar, porque 2 elevado a 10 dá 1024. É 1 kilobyte. Depois temos o megabyte, o gigabyte e por aí fora. Terabyte, etc. Agora, ele está-me a perguntar se eu quero imagens. Eu não quero imagens. Mas vamos fazer aqui uma coisa que eu lhe pedi também, que é de ir de decimal subir os números de 0 a 255, que são 256 valores, ou mais um, 256, e vai-nos mostrar em binário, etc. Vejam bem,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai subindo por aqui abaixo. O octal, se vocês repararem, chega ao 7, já não pode pôr o 8. Vai de 0 a 7, já é... Esquece-se do 0. 0 a 7 já são 8, por isso ele salta para o próximo. Ou seja, o 8 já não existe. 10, 11, 12, chega aos 17, salta para o 20. Não é difícil. Enquanto que o hexadecimal vai de 1 a F, ou seja, o hexadecimal consegue armazenar mais valores em menos espaço, porque já não são 10 valores possíveis por cada dígito, são 16 valores possíveis. Daí vem hexadecimal. Agora vejam, neste momento nós temos aqui o 0F, ou seja, o F, que é correspondente a 15. E o 10 em hexadecimal corresponde a 16 no decimal. Estão a ver? É um bocado confuso, mas vejam isto, investiguem na internet. Estão a ver? Vai subindo. E eu pedi para pôr reticências e agora são os últimos números. Vejam, assim que ele se aproxima do fim, que é 255, como eu expliquei, um byte vai de 0 a 255, tem os 8 bits cheios com 1s. Isto são 377 no octal, que como tem menos números, fica mais do que o decimal. A coisa é simples, quanto menor o sistema, maior vai ser o número, ou seja, 255 passa a 377 porque é o octal, já não tem 10, mas sim 8 por cada dígito. O binário só tem 2 por cada dígito, já dá um número gigante, como quem diz. Já dá um número que é 11.111.111. Estão a ver? Quanto mais pequeno, maior fica o número. Pelo contrário, quanto maior for a capacidade de cada dígito, ou seja, se vai de 0 a 16 no sistema hexadecimal, vocês já conseguem ter isto só com 2 dígitos. Vejam, FF, ou seja, o FF corresponde a 256, ok? Por isso é que vocês veem muito em coisas tipo, por exemplo, RGB, quando vocês estão a ver cores em gráficos RGB, vocês às vezes em cores web, vocês veem isto. Por exemplo, RGB, se for vermelho, sem mais nada, seria 0000. Ou seja, isto, e se for verde, por exemplo, vermelho, e se for aqui verde RGB, vocês vão fazer isto. Vocês vão ver que seria 00FF00, e se for azul, seria, por exemplo, 0000FF. Porquê? Porque FF corresponde a 255, que é o máximo da cor, ok? Ou seja, aqui tem o máximo vermelho e não tem nada dos outros. Aqui tem o máximo do verde, que é o do meio, que é RGB, Red, Green, Blue. Ou seja, vermelho, verde, azul. E o último tem só cheio, no máximo, o azul. Pronto. Isto já está explicado. Já sabem o que é isto. Já sabem como é que é. Podem pôr isto na pausa. Podem pesquisar na internet, etc. Isto aqui já não precisei da ajuda dela. Pronto, vamos aqui voltar. Eu vou aqui fechar. Vou deixar ter isto. Vamos aqui voltar ao local onde eu estou a explicar estas coisas. Então pronto, em primeiro lugar, vocês já sabem o que é um bit, o que é um byte, etc. Isto é muito importante porque nós temos de saber qual é a capacidade que cada variável pode ter. Por exemplo, se eu vos disser que uma variável tem 8 bits, ok? Se eu vos disser que uma variável tem 8 bits, o que é que isto quererá dizer? Eu vou explicar-vos. Eu vou explicar-vos isto. É assim, reparem. Se nós tivermos aqui uma variável com var 8 bits, tem um byte igual 0 a 255, 256 valores possíveis, ok? Agora, se nós, em vez de 8 bits, tivermos uma variável que tem 16 bits, tem uma capacidade, ok, são 2 bytes, tem uma capacidade de 0 a 105.535 e pronto, eu sei isto por uma razão simples, porque eu trabalho com isto muitas vezes. O meu gato infelizmente está-se a pôr em cima do meu tapete de rato, mas pronto, eles hoje estão-me a dificultar a vida ao fazer aqui o vídeo, mas pronto, são gatos, o que é que eu vou fazer? Um byte tem 256 valores possíveis. Se são 2 bytes, temos combinação de 256 vezes 256, estão a ver? Dá 65.536 valores possíveis, que é de 0 a 65.535, ok? E pronto, isto é assim, isto é basicamente isto. Como vocês podem ver, isto não é difícil. Se forem, por exemplo, 32 bits, são 4 bytes, estão a ver? Se for de 64 bits, são 8 bytes. E querem ver como o gigante que isto fica? Eu vou-vos dizer. Então vai, isto são 2 bytes, se eu multiplicar por 256 outra vez, daí são 16 milhões e qualquer coisa, ou seja, eu vou pôr aqui só para vocês perceberem que uma variável com
Neste caso são 24 bits, já tem 3 bytes, igual a 0 aos 16 777 216, 16 777 216, que é cores do RGBA, estão a ver? 16 milhões de cores, ok? Mas normalmente RGBA usa-se com 4 bytes porque o A é alpha opacity, ou seja, opacidade de cor, ou seja, nós temos o red, green, blue, que é o vermelho, o verde e o azul, cada um com de 0 a 255, que dá 16 milhões de cores possíveis, e ainda temos no fim mais um byte, ou seja, temos 32 bytes, que é para nós usarmos uma opacidade, ou seja, uma transparência. Quanto mais baixo o valor, mais transparente fica. Isto é muito importante. Agora, o 32 bytes é gigante. Vejam bem, isto já vai dar aqui bronca. Querem ver? 256 já dá aqui. Estão a ver? Já dá aqui. Um valor bastante grande. Que é 4.294, 967 e 296. Pronto. Aqui não dá para ver, mas eu sei mais ou menos de cor, mas gosto que esteja visível. Pronto, estão aqui. Já são 4.000 milhões. Se nós formos ver 8 bytes, o número é super gigantesco. Vejam bem, querem ver? Vezes 256, uma vez, duas vezes, três vezes, 4. Epá, é enorme, é gigante. Epá, não precisamos disto no dia a dia, ok? Pronto. Já perceberam porque é que é importante saber o que é que são bytes e o que é que são bits. Agora vamos passar à fase seguinte, em que nós, vocês já sabem como é que se calcula aqui qualquer coisa, e já agora eu estou só a aproveitar para pôr aqui um telemóvel que eu tenho aqui perto em silêncio absoluto, porque desculpem lá, hoje eu vim mesmo, hoje é um dia de azar, os meus gatinhos, é o telemóvel, é tudo. Pronto, o importante é que vocês já sabem que, por exemplo, se virem aqui uma coisa com isto, é por exemplo 33, que é o quê? 1, o 2 não tem, 4, 8, 16 não está, 32, 32 que está aceso, mais 1 dá 33. Já perceberam como é que são números binários? Já perceberam o que é que são bytes? Porque é que os bytes são importantes? Vamos já ver porque é que o byte é importante, ok? Quanto a estes números, já vimos isto, nós temos vários tipos primitivos de dados em C ou C++. Vejam bem, eu já vos expliquei na aula anterior que nós temos comentários de multilínea que começam assim, barra asterisco, asterisco, barra. Vamos pôr aqui, para não estragar o código, vamos pôr aqui os tipos que existem primitivos. Porquê? Porque vocês têm dezenas ou centenas ou milhares de tipos criados por outros, criados por vocês. Pronto. Vocês chegam a ter centenas de tipos usados no dia a dia e podem criar os vossos, etc. Mas só vou mostrar alguns, ok? Neste momento só vou mostrar aqueles que são primitivos, são os mais importantes, são os básicos, que a partir dele construímos o resto. Temos o void, ok? Que é vazio, o bool, temos o char, o int, o float e o double, ok? Vamos lá. Este aqui, vírgula flutuante, com decimais, ok? Este aqui tem decimais. Estes aqui são números inteiros, e já vão achar estranho porque é que o char é um número inteiro, mas eu já vos explico. E temos aqui um verdadeiro ou falso, estão a ver? E o void é vazio, ok? Agora o que é isto? Vejamos. O bool é importante dizer que só existe a partir do C99 ou C++, ok? No C++ o bool é nativo, no C antes do bool não se usava bool, mas sim o int, e já iremos falar sobre isto. Pronto, o importante agora é que vocês sabem que estes são os tipos principais de tipos que nós vamos dar hoje. Há outros muito importantes, mas não podemos falar neles agora, porque senão o vídeo iria ficar com 1 hora, ok? Com 1 hora não, com 2 horas. Assim, há outros tipos como pointers, size of, coisas assim do género, enums, strings, etc. Vamos dar isto tudo um dia mais tarde, ok? Então vamos lá.
um char. Um char. Um char, porque é que eu meto o número inteiro? Um char corresponde a 1 byte, ok? 1 byte vai de 0 a 255, ok? Assim por defeito, ok? Se for signed com sinal, vai de menos 128 a 127, ok? Porquê de 128 a 127? De 128 a 127, por uma razão muito simples. Porque de menos 128 a menos 1 são 128 valores, ok? E de 0 a 127 são 128 valores, ok? Não se esqueçam disto. Ou seja, como o 0 conta do lado positivo, porque tem que contar de algum lado, ele vai de menos 128 a 127. Não vai até mais 127 porque, porque o 0 está ali a contar. Estão a perceber? Pronto. Isto é importante saberem que se tiver sinal, e já vamos ver o que é que são os sign, que senão isto vai fazer confusão, não se preocupem com isso. Um char, que é isto, char a caractere igual a, por exemplo, a 0. Pronto, uma coisa, vamos por aqui, igual a sei lá, 97, a 27, pronto. Agora, vamos já por partes. Já sabemos o que é um caractere, já sabemos que o char vai de 0 a 255, ou se tiver o sinal vai de 128 a menos 1. Agora, antes de seguirmos em frente, vamos já, vou-vos mostrar uma tabela do Java que eu pedi aqui à Cíntia. Porque é que eu vou mostrar aqui a tabela do Java? É uma razão simples, vejam bem. Tenho isto já preparado para vocês. Pronto, aqui vocês já viram 128, estão a ver, chega ao 0. Aqui foram... isto é muito importante, vejam. Menos 128, eu já vos falo sobre isto, que era o Java. Onde é que eu tenho o Java? O Java, eu pedi, está aqui em Java. Aqui está. No Java as coisas são muito simples, não são como no C++. No Java é tudo feito para facilitar a vida à pessoa, mas retira performance, retira velocidade, retira poder, não podemos fazer tudo, mas a vida é mais fácil, ok? E no Java como é que isto funciona? No Java tudo tem sinal, tudo tem sinal, ok? Tudo tem sinal, é tudo signed, é tudo com sinal. Claro que há maneira de dar a volta a estes problemas, mas normalmente é isto que vocês usam os dados primitivos do Java. É um byte, estão a ver, menos 128 a 127, é o que eu vos digo, se aprenderem C++, C, o Java vem daqui, por isso estão a aprender Java também indiretamente, e vão achar fácil até. O short já tem menos, que são 2 bytes, só que em vez de ir de 0 a 64.000, porque é o quê? 2 bytes, eu volto a relembrar-vos, que 2 bytes é 1 byte é 256, vezes outro byte, dá 65.500 e tal. Mas se eu dividir por 2, dá 32.768. E porquê é que isto acontece? Eu já vos vou explicar. Mas a questão é que vocês têm só estes tipos. Nada mais acabou. Há pequenas exceções, mas há outras coisas, mas pronto, isto é o principal. Vamos lá ver como é que é no C++. Ok? Vamos já voltar aqui. Pronto. O void, em primeiro lugar, eu tenho de dizer-vos que o void é vazio. O que é que isto significa? O void é vazio, significa que quando nós queremos dizer que, por exemplo, uma função, em vez de retornar, imagine, aqui está int main, quer dizer que eu tenho de retornar um número inteiro, que é um tipo inteiro, estão a ver? O tipo int, que é um número inteiro, e por isso é que nós temos de retornar 0, que é um número inteiro. Se eu puser aqui, se eu quiser retornar nada, já não retorna, punha só return, estão a ver, e neste caso o que eu ia fazer era por aqui void. Void iria indicar que esta função retorna nada, ou seja, vazio, não retorna nada. Ou seja, o void é usado para retornar em funções, estão a ver, ou seja, por exemplo, void função, ok, é para retornar coisas vazias, também é usado para muitas coisas. É usado para ponteiros genéricos, estão a ver, como void blá blá blá. Pronto, isto é uma coisa que eu não vos vou explicar agora, só é importante saberem que o void significa vazio e é quando vocês querem que o tipo de dados que seja representado é vazio. Se em vez de ter um número inteiro, que seja um número vazio, ok? Aí usam void. Pronto.
O void não é armazenável, não tem nada dentro, é uma coisa vazia e é isso que vocês precisam de perceber neste momento. Vamos agora às bools. As bools é isto, foi o que eu vos falei que é verdadeiro ou falso. Estão a ver? A bool, o que é que acontece? Só existe a partir do C++, ops, peço desculpa, a partir do C99. O bool em C é nativo, ok? Nativo. É nativo em C++, faz parte disto. É mesmo keyword, ou seja, é uma keyword mesmo, é uma coisa real, estão a ver? E tem true ou false, mas aceita 0 igual a false e e outro número igual a true, ok? Como eu vos disse já na aula anterior, vocês ficaram a saber que, salvo erro, se não me enganei, que 0 é falso e qualquer outro número é verdadeiro. Por isso, vocês podem usar isto, por exemplo, bool, verdade igual a 0, ou bool, aqui vou pôr assim para não vos confundir, falso igual a false. Por exemplo, nós podemos pôr aqui verdade igual a true, ou podemos pôr falso igual a 0. Estão a ver? Mas eu decidi pôr assim só para vocês perceberem. Se nós quisermos pôr verdade igual a true, também podemos pôr um número qualquer. Isto é verdade, estão a ver? Tudo que seja 0 é verdade, ok? Pronto, é muito simples. O que não é 0 é verdade, ok? Pronto. Agora, podemos usar como nós quisermos. Como é que se usava antes do C++? Não se esqueçam. Este número é promovido automaticamente a verdadeiro, a true, tal como o 0 é promovido automaticamente a false. Ou seja, vocês trabalham diretamente com o false, ou se puserem o 0, ele é promovido a false. Estão a ver? E se puserem o número, é promovido a true. Mas o ideal é vocês porem true ou false. Mas, sei lá, isso cabe a vocês, não é uma opinião vossa. Agora, vamos já por partes. Isto também é usado em funções que eu ainda não dei, mas, por exemplo, nos jogos a gente faz isto. If jogo está a correr, corre aqui o jogo. Eu explico mais tarde o que é que são os ifs, estão a ver? E if jogador saiu, estão a ver? Jogo está a... tenho de criar a coisa, vejam bem. Bool, jogo está a correr, estraguei isto, pus isto com C minúsculo, pronto, igual a true, e aqui vamos pôr, está a correr igual a false. Eu vou só explicar muito por alto, imaginem, o jogo está a correr é verdadeiro, e vamos pôr aqui, isto mais tarde eu explico-vos, mas mais tarde eu explico-vos, não tentem fazer já isto, mas pronto, enquanto o jogo está a correr, ele repete infinitamente. Se a meio do jogo o jogador decide sair, se ele vê que o jogador decidiu sair, pronto, ele faz, o jogo está a correr é falso, ou seja, a variável passou a ser falso. Como passou a ser falso, ele quando volta aqui em cima, ele vê e ainda está a correr, não, ele sai do jogo. Estão a ver? Isto é usado muito em funções, etc. Ou seja, usado em se a variável é verdade, faz. Ou seja, enquanto a variável é verdade, faz, ok? Que é o if e o while. A gente um dia vai dar isto com mais calma, porque neste momento o importante é quem começa do zero a ter uma mínima noção do que é que isto faz, ok? Ok, pronto. Ou seja, a bool é usada aqui. Se qualquer coisa faz isto, se não faz aquilo, enquanto não sei o que faz isto, pronto, é mil e uma coisas. Ou a função retornar se é verdadeiro, se é falso, etc. Pronto, então agora vamos por partes. No C99 o bool não é nativo, mas é uma espécie de uma alias, uma espécie de uma alcunha. Por exemplo, eu vou-vos explicar, talvez mostrando mesmo, se calhar no Linux. Vamos fazer assim, vamos lá. Vamos fazer aqui um locate. Locate, qual era o nome da SDBool? É isso, .h. Vamos já ver. Eu vou procurar aqui um grep define bool para ver qual deles é que tem.
Não se assustem com isto, como eu vos disse, isto é o Linux, vocês não têm de perceber isto, mas pronto, como vocês podem ver, há vários destes fecheiros que dizem que existe esta coisa. Vamos então escolher só um do GCC Red Hat, pode ser este, é o aqui, pronto. Vamos editar isto e vou-vos mostrar isto. Nano, este fecheiro, ok? Vamos já ver isto. Este fecheiro, se vocês virem, o que é que ele está a fazer? Ele está a dizer que este estilo que vocês veem, este tipo que é o que vocês veem aqui, eu vou-vos explicar algo. No C99, no C99, o bool era bool. Foi quando surgiu o bool no C, ok? O C, que não é como o C++, é mais simples, em 99, no C de 99, o standard 99, passou a ter um bool que era isto. Nós ainda podemos usar isto, só que isto é muito feio. Ou seja, isto aqui, vamos fazer isto, ok? Vamos fazer assim, bool, olá, é igual ao false, estão a ver? Mas isto é feio, isto não se faz. Isto não se usa porque nós usamos o bool, ok? Mas pronto, o C era assim. Mas depois, a dada altura, eles perceberam que isto é um bocadinho ridículo, não é? É um bocadinho feio, é uma coisa que não tem muito sentido. O que acontece? Nas próprias livrarias da linguagem do GCC, que é GNU C Compiler, da GNU, não é? Vocês podem ver que aqui dentro estão defines, que um dia explico-vos o que é, mas no fundo são coisas, é uma maneira de definir valores, mas um dia explico-vos. Mas, por exemplo, aqui está a dizer que este texto, onde quer que apareça o texto bool, ele vai substituir pelo tipo bool, que é o do C. Isto é em C, ou seja, em C, se nós escrevemos bool, ele substitui por bool e tudo funciona. Porque este é que é o tipo verdadeiro, com o B maiúsculo e com o underscore. Por isso a gente pode usar bool, porque ele, se nós vermos, o pré-processador transforma isto no estilo do C, que é muito feio. Pronto. Se nós estivermos no C++, e ele define que o true que será o 0, e o false peço desculpa, o true é 1 e o 0 é false. Estão a ver? Ele define mesmo isto. Estão a ver? A true 1, false 0. Pronto. Isto é importante vocês saberem. É por isso que, apesar de o tipo ser assim com um bool em maiúsculas, que é muito feio, nós podemos escrever bool à vontade. E podemos usar 1, 0, true, false. Ok? Pronto. Isto, para nós usarmos o true e o false no C, temos de estar a importar esta livraria que é o stdbool.h. A partir daí podemos usar um bool assim, com true, com o false. Se não, podemos sempre usar o bool, tipo, por exemplo, aqui um bool, que é o tipo verdadeiro, com uns e zeros. Okay? No C++ é diferente. No C++, por motivos de legacy, ou seja, para ser compatível com o código do passado, nós temos um define que é, quando nós virmos escrito bool, passa a ser bool. Estão a ver? Ou seja, quando nós virmos em C++ um bool escrito no modo de C, que é com underscore e B maiúsculo, ele substitui automaticamente por um bool em minúsculos, que é o verdadeiro do C. Por isso, nós no C++ podemos usar um bool com maiúscula, como se fosse o código de C, que está nesta livraria, estão a ver? SDHbool. Esta é a do C, pronto. Há a do C++ também. No C++ podemos usar o bool com o underscore e o B do C, e no C podemos usar o bool do C++, graças a isto, esta conversão, e com true e false. Estão a ver? Pronto, isto é muito importante vocês terem uma noção disto, para saberem que estas linguagens vocês podem... eu já agora vou cortar aqui o engine. Vamos cortar aqui o engine, que é para ter aqui algumas transparências no meu ecrã. Pronto, é muito importante vocês saberem isto, ok? Terem uma noção de como é que isto funciona. Vamos lá agora, o que é que me falta dizer? Deixem pensar. Eu já vos mostrei, o da Legacy. E o que é que falta pensar? Eu queria também fazer uma coisa. Pronto, eu acho... já sei. Queria mostrar-vos como é que a gente fazia em C. Em C, a gente, em vez de fazer feito igual a true ou false, a gente fazia isto. Nós fazíamos int feito trabalho. Imaginem, feito trabalho igual a 1. Ou então fazíamos feito trabalho igual a false, que é 0. Era assim que nós fazíamos, ok? Isto era no C, antes do C99 fazíamos isto. No C99 passámos a fazer bool, porque ele converte o bool em underscore bool. Estão a ver? Pronto.
Em C++, não se preocupem, ok? Em C++ usam à vontade. Em C++ usam o bool com true e false à vontade, sem incluir qualquer biblioteca, ok? Porque é nativo, ok? É uma keyword mesmo, ok? Vocês podem ver que até fica azul. Vejam, se eu puser isto, isto vai ser substituído quando a pessoa compila, por exemplo. Olá igual a false, por exemplo. Se eu fizesse isto, ele aqui vai dizer que eu tinha de incluir a livraria e nós tínhamos de fazer assim, include, e depois qual era a livraria que nós iríamos meter aqui. É assim, se vocês virem, é o STD, que é de Standard Bool. Estão a ver? E agora vamos já ver. Se eu fizer isto, ele já funciona, viram? Porquê? Porque tal como eu vos mostrei, é neste fecheiro, nesta livraria, que está aquilo que faz com que esta coisa seja traduzida para um bool em C++, ou que está o que faz com que esta coisa em C++, que no C não seria reconhecido, é traduzido para o bool deles, e onde possam usar true ou false, ok? Vocês façam a experiência, removam agora o include, correm e vai dar o erro. Está a dizer que não sabe o que é o bool, mas se eu puser um bool de C++, ele já reconhece. Estão a ver? E se eu puser em stdio, stdio.h e pusesse aqui um bool, ele iria fazer-me... tinha ali que ele também está errado. O bool aqui pode correr porque o vosso compilador pode ter já por defeito, como acontece no meu caso, pode ter por defeito já a traduzir isto para isto, ok? Por isso não se preocupem muito com isto. Têm de verificar como é que é a vossa máquina. Eu não vou perder mais tempo com os bools, porque senão vocês estamos aqui a perder muito tempo. Vamos então agora seguir em frente e vamos passar para a frente. Já vos expliquei que o código do C de C++ para Legacy, para efeitos de Legacy, eles têm de ser convertidos. Agora digam, porque é que o bool ocupa 1 byte? Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa. Para nós vermos o tamanho de uma variável, fazemos isto. Size of e bool. Se fizermos isto, ele vai nos mostrar que um bool ocupa 1 byte. Estão a ver? 1 byte. E isto bate certo com o que a Cynthia ChatGPT nos diz, que está aqui em cima. Onde é que ele está? Pronto, é como também no Java. Por acaso é como no Java. Estão a ver? Não, aqui não está o bool. Pronto, onde é que está o bool? Eu quero aqui Aqui está, bool. Estão a ver? 1 byte. O bool ocupa 1 byte. Agora, porquê é que o bool ocupa 1 byte se basta 1 ou 0? Não é? Vocês pensam, então, mas o bool 1 byte se precisa só de 1 ou 0, que é 1 bit, certo? Pronto, porquê é que o bool precisa de 1 byte? É assim, precisa de 1 byte por uma razão muito simples. Porque, como é que, para já por várias razões, uma delas é termos de performance e a outra é termos de endereçamento. A memória do PC divide-se em endereços, ok? Cada endereço tem, no mínimo, 1 byte. Ou seja, nós não podemos dizer que uma variável está no endereço X e é 1 bit, tendo ela 8 bits, 1 byte. Ou seja, a linguagem teria de fazer um esforço extra para traduzir os 1s e 0s do byte num bit ou byte, etc. E isso ocupa tempo. Ok? Perde-se performance. Ok? A linguagem poderia fazer isso, se vocês quisessem. Mas o que acontece é cada endereço da memória tem um byte inteiro. Ok? Por isso, não tem sentido estar a dizer que um byte só ocupa um bit e depois andar a tentar enfiar 8 variáveis de bits dentro de um byte num endereço. Ou seja, meter 8 variáveis bool de 1 bit num único endereço é trabalhoso e ocupa tempo, ok? Perde-se performance, ok? Não se esqueçam disto. Pronto, por causa disto, nós usamos um byte inteiro para isso, ok? A linguagem não tenta otimizar, porquê? Porque é muito mais rápido usar um byte
inteiro para um bit, que é verdadeiro ou falso. É muito mais rápido. Não tem sentido perder tempo bit a bit. O meu gato está-me outra vez aqui, não sei o que é que eu tenho. É muito mais rápido perder tempo bit a bit e usar. É muito mais rápido, não. Não tem sentido perder tempo bit a bit quando nós podemos usar o byte de uma vez para verdadeiro ou falso. É o suficiente. Se não tínhamos de usar máscaras de bit com bitwise operators, ok? Que é uma coisa que não vos vou dar agora porque isto vai-vos confundir e isto já está bastante confuso. Então agora é assim. Nós podemos usar vários bits num byte em vetores ou outro tipo de coisas, ok? Que eu vou dar um dia mais tarde, mas neste momento não vamos falar sobre isso, ok? Números inteiros. Eu tenho aqui no ChatGPT, dentro dos números inteiros, eu posso dizer-vos que números inteiros, já vos expliquei que a bool tem um byte. Falta-me dizer-vos que o char pode ser assim, mas também pode ser assim. ter2 pode ser igual a g, porque um char é um caractere, ok? O char é um caractere, mas mais tarde eu hei de explicar melhor sobre isto. É um caractere, mas também pode ser interpretado como número. Ou seja, eu posso pôr o número de uma letra ou um caractere. O que é o char? O char vai de 0 a 255 e eu posso fazer aqui um Google e posso fazer aqui um ASCII table, ok? E vou-vos mostrar aqui eu queria num site da Wikipedia que era para isto ser pronto, para não estar a usar copyrights de outras pessoas, para ser uma coisa completamente não acredito, eu não acredito. Já da outra vez me aconteceu uma coisa destas e eu tenho que estar a carregar, mas eu não me importo carregar, vá. Vamos lá então ao Wikipedia. Estão a ver? Um char vai de 0 a 255, onde os primeiros 127 são caracteres muito usados, etc. E depois há uns outros caracteres mais estranhos, mas a questão é que um char vai de 0 a 255. E por isso um char corresponde tanto a uma letra como um número. Estão a ver? Por exemplo, a letra G de Gonçalo, que é o meu nome, maiúscula, é o número 71. 71. Quer dizer que se eu fizer agora aqui 27, vou pôr aqui 71, vejam bem, STD Calt, e vou pôr caractere, ok? E vocês vão ver que a primeira coisa que vai aparecer no ecrã vai ser esqueçam, não se esqueçam de uma coisa, as conversões vamos dar mais tarde, vamos dar mais tarde, não se preocupem com isso, mas vejam bem, um char é o número 71, corresponde ao G, por isso aparece o G. O segundo é o número, é a letra G, também vai aparecer o G, querem ver? Se nós fizermos aqui caractere 2, não é isto que eu queria copiar, era este, ok? Pronto, se nós fizermos aqui caractere 2, vão aparecer outro G, querem ver? Outro G, G. Porquê? Porque eu estou a inscrever dois chaves. Um caractere é o 71, que corresponde ao G, e outro caractere é o G maiúsculo, que corresponde ao 61. E isto está tudo na tabela da ASCII, que vocês podem ver que no 72 corresponde ao G maiúsculo. Estão a ver? 72, o 71, aliás, G maiúsculo. Pronto. Então vá. Já viram o que é a tabela da ASCII, vocês podem investigar. Vamos então aqui passar isto. Bool é verdadeiro ou falso? Poderia ocupar só um bit. Em certas coisas como os vetores em C++ ocupa só um bit, ou seja, em C++, em certas coisas como vetores, um byte pode ter 8 booleanos lá dentro, ok? 8 booleanos, que é lógica, não é? Que é 0 e 1, lá dentro, 8. Cada bit é uma boolean. Mas a variável em si ocupa um byte inteiro, porque cada endereço tem no mínimo um byte. Pronto, e não queremos perder tempo, a não ser que queiramos, para ter performance. Temos o char. O char é um byte apenas. Um byte apenas, que vai de 0 a 255. No Java, temos aqui um problema. No Java, onde é que está o Java? O Java está aqui. No Java, um char são 2 bytes. Porque temos aqui um problema. Para já temos um problema que o Java obriga-nos a usar... pronto, eles usam para... eles querem nos obrigar a fazer à maneira deles, não é? Porque eles não pensam na performance. Querem que isto a sambar coloque tudo o que é caracteres
chinesa, etc. Por isso eles metem logo de 0 a 605.535, que são 2 bytes inteiros. O problema é que isto, se nós quisermos performance ou poupar memória, uma coisa qualquer, estamos tramados. Mas o Java não foi feito para performance, o C++ foi, e o C. Nós, no C++ e no C, nós usamos só 1 byte. 1 byte, ponto final. Se quisermos usar mais, podemos usar, mas usamos 1 byte. Podemos usar mais, mas é em strings, que é uma coisa que vamos usar mais tarde. Um short já são 2 bytes, já é um número inteiro, ok? Boolean é verdadeiro, o caractere é um caractere, é uma letra que responde a um número e uma letra ao mesmo tempo, que mais tarde poderemos falar sobre isto, mas não vai ser hoje. Agora, o byte, o que é que nós temos aqui a ver? O short, o long e etc. Isto é um bocadinho confuso, não é? Então vamos por partes. Porque existe uma coisa chamada modificadores de tipo, ok? Ok. E são o signed, que é como é que é dizer? Com sinal, unsigned, sem sinal, estão a ver? E temos o long e o short, ok? Short, long ou long, estão a ver? Temos várias coisas que é para aumentar ou reduzir o tamanho das variáveis, ok? Então agora vamos já por partes. Nós podemos ter um int, que é um número inteiro, imaginem tem 4 bytes. Está aqui, onde é que está? Inteiro, 4 bytes. Imaginem que numa máquina de 64 bits, temos aqui um long, que na realidade é um long int, é um inteiro longo, 8 bytes. Estão a ver? Long é um long int, 8 bytes. Estão a ver? Porquê? Já aumentou o tamanho. Estão a ver? 4 bytes. E se temos aqui um short, que é short int, 2 bytes. Cortou o tamanho. Ou seja, o short encurta a quantidade de dados que a gente usa, o long aumenta a quantidade de dados de bytes que a gente usa. Vamos ver isto aqui. Vejam. O short é um inteiro short, é um inteiro pequeno, são 2 bytes. O inteiro normal são 4, o short são 2. O long é um inteiro longo, nos 32 bits eles mantiveram como 4, porque por questões de memória são 32 bits, porque a máquina mandava, são 32 bits de cada vez, são 4 bytes, não é? Enquanto que, e não se queria perder performance com isso, enquanto que nas máquinas de 64 bits, o long já tem 8 bytes, ok? Já tem 8 bytes, que já são os 64 bits, que é 8 vezes 8 dá 64. O long, normalmente, isto pode variar, eu já vos falarei sobre isto, mas ele pode variar um bocado, dependendo de plataforma ou de processador. Mais tarde devemos de falar sobre isto. Mas a realidade é que vocês podem usar aqui um long short, um long int, por exemplo, podem pôr aqui um unsigned long int ou long, estão a ver? Podiam pôr aqui um signed short int ou um signed short, ou seja, unsigned short, ou seja, o importante destas duas coisas é isto, é que o short encolhe a quantidade de dados que se usam, o long aumenta a quantidade de dados que se usam. E o signed significa que ele vai de menos x a x, e o unsigned não vai de 0 a qualquer coisa, não tem negativos. E se vocês virem, isto é como eu vos disse há bocado, o Java tem tudo com sinais. Por isso é sempre signed, tem sempre sinais. Quer dizer que se vocês quiserem registrar um número que tenha, por exemplo, 128 positivos, já não podem fazer com byte, têm que fazer com 2 bytes. Vejam bem, com o C++, por exemplo, eu vou por aqui para vocês terem uma ideia. C++, um 128 igual a um char 0 a 255, ok? Java 128 igual a 2 bytes, ok? Porque só vai até 127. Precisa de mais um byte, ok? Pronto. 1 byte, ok? Ou seja, no C++ a gente pode ocupar memória, temos mais performance, mandamos menos dados de um lado para o outro. O Java obriga-nos a gastar mais um byte só por causa de um bitcito, porque nos obriga a usar sinais.
Estão a ver? Java obriga a usar sinais. Estão a ver? Isto é mau. É mau, quer dizer, é bom para a linguagem, para o que ela é precisa. E pronto, mas é assim um bocadinho. É um bocadinho chato para programadores de C++, estão habituados a coisas diferentes, não é? Vejam bem, temos também o float e o double. O float e o double são variáveis com vírgula, ou seja, com decimais. Temos aqui o float e o double, que pode esticar cada vez mais. Um long double já tem 12 a 16 ou 16 ou mais bytes usados. Pode ter uma precisão gigantesca. E nós já iremos falar sobre isso. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? O que é que falta neste momento? Eu vou só mostrar-vos que vocês podem verificar o tamanho de cada variável aqui nos vossos programas. Eu já vos mostrei há bocadinho isto, querem ver? Eu vou apagar isto, eu vou apagar isto e vou fazer-vos aqui uma coisa, querem ver? Vou apagar aqui o Olá Mundo e vamos pôr aqui um std count tamanho em bytes de cada variável. O meu gato está-me a chatear porque eu não lhe dei comida, sabem? Eu vim fazer o vídeo porque já é quase meia-noite e o gato está agora ali chateado comigo. Vamos pôr aqui. Eu tenho um azar, pá, a sério. Eu tenho um azar. Char. O bool é o verdadeiro ou falso. O char é o caractere. Vamos pôr aqui um short, que é um inteiro mais pequeno. Um int. Estão a ver, para vocês verem isto a funcionar. Põe aqui um long. Vou pôr aqui um float e um double. Isto varia de sistema para sistema. Vocês quiserem saber o que é que o vosso sistema vos dá, se é o Windows, se é o Linux, o que é que o vosso sistema e o vosso compilador vos dá, porque isso depende do sistema, do compilador, a arquitetura do computador, depende de muita coisa. Se vocês virem, vejam bem, 1, 1, 2, 4, 8, 4, 8. Ou seja, 1, que é o bool, 1, que é o char, estão a ver, 2, que é o short, 4, que é o int, estão a ver, 8, que é o long, o float, que é com vírgula, só tem 4 bytes, e o double tem 8 bytes. Se eu puser aqui um long double, vejam o que é que vai acontecer. Long double, o meu compilador nesta máquina, etc., vai-me dizer que o long double dá-me 16. Estão a ver? 16. Ok? 16. Eu vou até escrever aqui para vocês poderem, quem quiser fazer aqui uma pausa e espreitar isto. Isto é a quantidade de bytes que eles têm. E o que é que a gente vai por aqui? 4 bytes, 8 bytes, ok? Pronto. Ou seja, bool e char é 1 byte, o short é 2 bytes, que é um short int, são 2 bytes, tanto faz pôr ou não. Um int ou um long int, também podem pôr aqui. Vamos pôr aqui um long long, só para vocês verem. Um long long, e vocês vão ver que, ao pôr aqui o long long, vejam bem. Eu vou parar isto e vou correr outra vez, e vocês vão ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto é o número 8, querem ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 8, viram? Pronto, ou seja, um long int é 8, este é o 8 também, porque depende do processador, da arquitetura, depende do compilador, do sistema, etc. Agora, o size of long double, vejam bem, tem 16 bytes. 16 bytes são mesmo muitas casas decimais, ok? São mesmo muitas, é muita precisão. Vamos já agora avançar com isto. Esta parte é importante para vocês saberem ver qual é o tamanho, e vocês, quando estão a trabalhar num computador, podem fazer este teste para ver se o tipo tem quantos bytes, tem 1 byte, tem 2 bytes, etc. Podem fazer este teste, ok? Eu vou apagar isto, ou então vou simplesmente comentar isto para não termos aqui excesso de caracteres no nosso terminal, e vamos então avançar. Eu, se ficar um bocadinho confuso às vezes, é por causa do meu gato, está-me aqui de volta de mim. Eu esqueci, epá, eu devia ter mesmo posto comida ao gato. Se calhar daqui a bocadinho vou pôr comida a correr e depois continuo com isto. Mas vá, vamos falar do float e o double, ok? Vamos falar do float e o double. Float e o double, vejamos. Float e o double, ok? O float e o double é assim, eles têm um tamanho típico de 4 ou 8 bytes, ok? Pronto, é o tamanho que eles normalmente têm. O float tem 4 bytes, 32 bits, que são, estão a ver, 7 dígitos e 1 bit de sinal, ok? Pronto. 8 bits é expoente e 23 bits a mantiça. Eu tive o cuidado de ir ao ChatGPT, pedir-lhe para explicar o que é aquela mantiça, só para vocês verem aqui.
E quem quiser depois mete o vídeo na pausa e vê. Ela não percebeu o que eu queria dizer há bocadinho. Onde é que está? Ela não percebeu. Ei, ei. Eu pensei que tinha perguntado a ela. Podes explicar o expoente e mantiça da float e double? Sabem que foi? Eu pensei que já tinha perguntado e não. Eu estive a pensar que não podia esquecer totalmente disso e me esqueci de perguntar. Ok. Bem, eu penso que ela sabe que isto é para um vídeo e que não sou eu que estou a ser ignorante, mas vá. Na matéria, claro. Então vá. Está aqui uma estrutura de um número em ponto flutuante, que é vírgula flutuante, que é ter uma vírgula. Float tem 1 bit que é para o sinal, 8 bits para o expoente, 23 bits para a mantiça, ok? É fração, ok? Não, ok, esqueçam. Pronto, o double tem 64 bits, em vez de 32 tem 64 bits, ou seja, tem 8 bytes em vez de 4 bytes. E se for uma long double, ainda mais tem. Mas vejam bem, o sinal é sempre um dígito, que é 1 ou 0, se tem sinal. Depois é o expoente, estão a ver, que já tem mais uns quantos, 11 bits, e aqui 52 bits só para a parte da fração. É gigantesca. E isto calcula-se assim, estão a ver. Isto vocês podem ficar a investigar, que o vídeo está a ficar muito grande. Metam na pausa, investiguem isto. Se quem quiser saber, mas não se preocupem que não têm de saber o que é isto. Isto é só para quem quiser mesmo perceber bem o que é isto. Podem pôr o vídeo na pausa, podem perguntar ao chat GPT. É só para vocês pronto, terem uma noção disto, ok? Pronto. Eu vou, mas é aqui para cima para vos mostrar, já que estamos a falar de decimais, de sinais, como é que os sinais são representados, é importante eu referir algo que eu acho que não referi há bocado. O menos 128 é zeros. Estão a ver? O sinal é 1, mas é tudo zeros. Eu começo a contar do menos 128, estão a ver? E vai subindo, 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 até chegar ao número máximo, que é o menos 1. Estão a ver? Não é ao contrário, ou seja, eu não tenho 1, 10, 11 e vai subindo à medida que é negativo. Não, é ao contrário. Ele começa no limite negativo, que é menos 128, como só zeros, porque 1 é o sinal, e vai subindo 1, 10, 11, até chegar ao menos 1, em que está tudo cheio de zeros. Estão a ver? E aqui passa para zero. Porquê? Porque o primeiro dígito é o sinal, deixou de existir. Ou seja, aqui o primeiro dígito existe, que é o sinal de menos. Está tudo cheio, quer dizer que é menos 128 mais os tais 127, dá menos 1. Estão a ver? Depois o sinal desaparece, fica a zero, e está em zero porque é o número zero. Depois é 1, 2, 3, estão a ver? Vai subindo. Só para vocês não se esquecerem disso, como é que funciona os sinais negativos nisto. Pronto, vamos então, eu acho que já vos mostrei, eu vou só dizer uma coisa. Os tipos em C, eu abri isto para vocês verem, eu estou-vos a dar a parte mais básica do C, C++. Não se assustem, porque quem quiser aprender a programar C não vai ter de saber nada disto tudo. O que eu estou a falar, não precisam saber tudo bem, basta saberem assim um bocadinho por alto, se vão fazer coisas normais, se vão programar jogos no Unreal Engine, etc. Só se vocês quiserem criar game engines do zero, como eu faço, só aí é que vocês vão ter mesmo de começar a perceber isto tudo. Mas se vocês vão só programar jogos no Unreal, coisa assim, não se preocupem, não precisam saber isto tudo. Mas para vocês terem ideia de que eu estou-vos a dar mesmo o mais básico possível, vejam, isto é os básicos, que é os primitivos, estão a ver? Short, short-in, sign, short-in, tens muitas combinações. Além de ter estas combinações todas, vocês depois ainda têm cá montes de coisas e tudo aqui, byte para size, integer types, tem aqui, estão a ver, montes de defines e coisas para vocês. Vejam bem a quantidade de coisas que vocês têm, estão a ver? Isto é a quantidade de coisas que vocês podem usar e não termina aqui, pessoal. É mesmo muita coisa, é muito mais complexo do que o Java, é milhões de vezes mais complexo do que o Java. Ainda, e nem se fala do C# ou do Python, ok? É mesmo uma linguagem muito mais difícil do que o C ou C++, por isso não pensem que eu estou a dar matéria complicada. Eu estou a tentar dar da maneira mais fácil possível o C, C++. Infelizmente o meu gato andou-me aqui a enervar e por causa disso, pronto, a coisa não correu assim da melhor maneira, porque eu improviso sempre e o gato pode-me fazer ficar um bocadinho confuso. Mas pronto. Vamos então
Há uma coisa muito importante para vos dizer, que é esta, que deixem-me ver se a Cynthia tem aqui isto. Isto é Java, pronto. O que é que a Cynthia tem aqui? Ok. Deixem-me só explicar-vos uma coisa. O float, o double e o long double não têm signed ou unsigned, ok? O float, ok? Float e double, 4 ou 8 bytes, com decimais, não tem signed ou unsigned, ok? Porquê? Porque para números com vírgula flutuante, a mantissa, que eu já vos expliquei em cima, já codifica o sinal. Por isso não temos de ter um bit para o sinal, não existe signed ou unsigned. Todas elas têm um sinal. Todas, ok? Ok? Todas têm sinal. Ok? Pronto. Vamos lá, então. Eu já fiz aqui um resumo relativamente fácil. Eu acho que já pus aqui assim a explicar-me isto. Há uma coisa que vocês têm de perceber, porque é que um long pode ter os mesmos bytes que um int se o long é um long int em 32 bits, mas em 64 bytes já tem 64 bits de processador tem mais, mas em processadores 32 bits o long é igual ao 4 com 4 bytes. Porquê? Porque a regra de C++ não diz que o long tem de ser maior do que o int, diz que tem de ser maior ou igual que o int, ou seja, o int tem de ser maior ou igual que o short, o long tem de ser maior ou igual que o int e por aí fora. Estão a ver? Long maior ou igual. Por isso é que pode acontecer que o int tenha 4 e o long tenha 4. E vocês estão numa máquina e acham que o long vai ter 8 e de repente descobrem que tem 32 bits e afinal o long acaba por ter 4 e é uma grande confusão. Por isso é que alguém que programa em C, C++, tem de conhecer a máquina, tem de saber quais são os bits que tem, que a máquina tem para saber, quantos bytes é que depois vai precisar, ok? É muito importante, não se esqueçam disto, ok? Vocês, dependendo da máquina onde estão, vocês não conseguem ter a certeza de que vai tudo correr como vocês querem, a não ser que vocês façam uma coisa muito específica, que é começar a usar coisas deste género. Querem ver? Que é isto. int32t int32 igual, olá, aqui estou-vos a confundir, número igual a 10. Estão a ver? Pronto. Se vocês fizerem isto é outra confusão que eu não vos quero confundir muito, mas já vamos falar sobre isso. Mas com isto já conseguem garantir que em todos os sistemas para onde vocês vão, o long pode mudar de 8 para 4 bytes, ou seja, é uma confusão, mas se vocês puserem isto, é garantido que vocês vão ter 32 bits aqui. É assim que nós nos protegemos. Isto só é necessário quando é coisas mais potentes. Para programas simples do dia a dia, vocês não vão precisar de usar isto. Depende, eu não sei muito bem o que é que vocês vão usar, mas pronto. Em primeiro lugar, só para desanuviar um bocadinho, eu vou só fazer aqui uma coisita que é, eu vou tentar explicar-vos por alto onde é que nós usamos aqui os bytes e outras coisas. Vejamos, por exemplo, aqui, olhem para aqui, frames por segundo, 60/187. Aqui é muito importante que não usemos um char, porque é 256 valores possíveis. Temos de usar um short, que já dá 65 mil valores, e mesmo assim um unsigned short, ou seja, um short que não tenha sinais, porque em vez de ir até com os 2 bytes até aos 32 mil e tal, vai até aos 64 mil. Porque eu vou só relembrar que é 256, que é um byte. Agora vamos contar os bits do outro. Vezes 2, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 dos bits do segundo byte são usados, por isso temos um até 32 mil e tal. Se for signed, com sinal, de menos 32 mil até 32 mil e tal. Se nós usarmos unsigned, ou seja, um unsigned short, já podemos ir com 8 bits, porque já não está um bit reservado para o sinal. Já podemos ir aos 65 mil e tal. Por isso eu aqui colocaria
um short, porque eu duvido que a máquina vá ter mais do que 60 e tal mil frames por segundo. Aqui o frame está a correr, pode, convém ter um int ou mais que pode chegar aos milhões. Aqui o zoom do screen, que é isto, o screen, o zoom do ecrã, ou os frames aqui em cima à média, teriam de ser uma float, que é para ter pelo menos estas casas decimais, estão a ver? E pronto, é assim que a gente trabalha, estão a ver? Há coisas que são inteiros, que bastam ser um short, os frames bastam short, aqui o frame atual já pode ser milhões, convém ser um integer, ou um long integer, e é assim que isto funciona, estão a ver? Tudo isto tem a sua maneira de fazer. E por exemplo, eu aqui estou a andar numa corda, estão a ver? E esta corda para estar a bater 100% certa, pronto, ela tem de estar não pode ter números inteiros, porque ela tem de ter decimais, porque o ângulo que aquilo roda não pode ser o ângulo 1, 2, 3. O ângulo desta corda tem de ser um ângulo que tenha decimais, porque se for só 1, 2, 3, a corda andava aqui aos solavancos, estão a ver? Por isso tem de ser uma corda que tem de ser um ângulo, tem de usar números float, ok? Isto é muito importante vocês saberem isto, ok? Eu vou cortar aqui o som disto e, aliás, vou sair daqui, pronto. E vamos já voltar aqui a estas coisas. Vamos voltar àquilo que nós estávamos a falar anteriormente. Tem de falar-vos também de prefixos e sufixos. E isto é importante. Vejam bem. Prefixos são coisas que a gente dá antes dos números. Vejam bem. Um número inteiro decimal igual a 10. Estão a ver? Um número octal igual a 0,12. Ok? Metemos 0 antes do número para indicar que é octal. Ok? Se nós fizermos isto, o sistema sabe que 12 não é o 12 decimal, mas sim o 12 octal. Estão a perceber? Pronto. Agora vamos lá aqui ao hexadecimal. Hexadecimal igual, e vamos pôr aqui um 0x A, F, um A. Pronto. Pronto. Ok. É um hexa decimal A. Ok? Que é o número 10. Pronto. É aqui o número 10. Ou seja, isto é tudo o número 10. 10, quando eu chego ao 7, passa para o 10. Ou seja, o número 8 é o 10. 11, 12 é o número 10. Estão a ver? O 10 decimal é 12 em octal e é um A em hexadecimal. Em binário, vejam bem, binário igual, vamos pôr aqui um 1010, porque é fácil, vejam. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estão a ver? Bate certo. Estão a ver? Vejam. Isto é um decimal. Pronto. Estão a ver? É um binário, peço desculpa. Quando é binário, metemos 0b antes de um binário, ok? Número binário, ok? Pronto. Agora vamos já fazer uma coisa. Isto é muito importante e convém a gente fazer para às vezes não termos problemas com conversões e outras coisas. Há mais. Vejam bem, literais com sufixos. Okay? Vamos pôr aqui sufixos nos números. Vamos ver. Por exemplo, eu vou pôr aqui, não vou pôr aqui, mas eu vou pôr aqui, é aqui, vejam bem. Pronto, vamos ver. Um 10 com 1 é um 10 unsigned, ok? O valor é unsigned. Se pusermos 10 é long, ok? Tem mais bytes. Unsigned long, ok? Ok? E vamos por aqui mais. Um 3.14f é um float, ok? 3.14 é double por defeito, por exemplo. 3.14 long igual long double, tem ainda mais bytes. Um A é um char. Olá, é uma string, ok? Conjunto de chars. A gente vai falar sobre isto mais tarde. Mas nós podemos pôr isto numa conversão de números. Ou seja, se eu puser aqui isto é muito usado quando a gente usa, por exemplo, aqui, long, que é um número muito longo, z igual um número gigante, e vamos pôr aqui dois L's
Pronto, que é para dizer que é um long, que é para eu não estragar o número, que é um número gigante. E às vezes podemos não usar, pensam vocês, mas se nós fizermos isto, auto A igual a 10, eu posso pôr por defeito o A com um tipo que a gente não quer. E nós, ao especificarmos que o A é um long, ou seja, eu podíamos pôr o auto A igual a 10 como um número inteiro ou um short. Mas se nós pusermos LL, estamos a forçar que o compilador meta aqui a variável não como um inteiro, mas como um long. Ou seja, nós estamos a forçar isto através do número, ok? Às vezes isto dá jeito. O auto é uma maneira simples que nós temos de criar variáveis sem escolher o tipo, que é o próprio escolho. Mas isto não façam isto quando estão a criar um game engine, há uma coisa importante, ok? E depois vocês perguntam, porquê é que isto ajuda? Pronto, o alt, já vos expliquei que precisa de dar-lhe jeito de saber que tipo de variável é que é. Se vocês usarem isto, long, epá, já não precisam tanto de pôr aqui um LL. Podem pôr isto. Mas se vocês puserem auto e não querem que eu vá criar isto como se fosse um inteiro, mas sim um long, têm de fazer isto. Têm de fazer isto, ok? Vocês não se esqueçam, têm de fazer isto. Porque senão podem ter problemas. Por exemplo, se eu fizer auto i igual 123.3, mete double por defeito. Feito. Gasta 4 bytes mais de memória. Eu não quero isso, não é? Eu não quero isso. Eu não quero. Por isso, se eu quero usar um auto e não long double ou coisa qualquer, ou um double, o que eu faço auto i igual 123.3 e depois aí, como vocês, peço desculpa, como vocês já sabiam, vamos pôr um long double para ser uma coisa grande. Vamos pôr aqui um L e passa a ser uma long double. Ou seja, é muito maior, aguenta com muito mais números. Se nós não pusermos sufixo e pusermos um número grande, pode dar um overflow. Querem ver? Vamos por aqui Z and L. Vamos ver aqui o que é que ele vai fazer. Que é que raios. Isto é um comentário. Eu estou por aqui coisas a mais. Pronto. Vamos já fazer isto, a ver o que é que isto vai dar. Está aqui o número 123 enorme. Estão a ver? Mas vamos por aqui uma... vamos por auto Z, e depois vamos fazer uma coisa, querem ver? Vamos fazer auto Z igual a 0. Mas eu aqui está-me a tentar, eu tenho que arranjar um exemplo melhor para vocês verem. Z igual, ups, eu estava a tirar eu estava com o L, estava lá com o L. Vamos fazer assim, vá, vamos já ver o que é que vai acontecer aqui. E agora vamos fazer assim, igual a 10. Aqui o compilador vai ser inteligente e vai tentar fazer aqui pronto, já funcionou, viram? Vejam bem, o que acontece? O compilador chegou aqui e viu auto z igual a 10. Quer dizer que o compilador vai escolher o tipo que ele acha que é ideal para esta variável. Como é o número 10, ele vai dizer, eu quero o número, eu vou pôr um auto, vou pôr um inteiro. Ok, eu depois pus um número que rebenta com a escala do número inteiro, zás, ficou menos qualquer coisa. Estão a ver? Rebentou com a escala. Estão a ver? Mas se eu puser aqui long e compilar outra vez, eu quando chegar cá, sabe que a variável auto, estão a ver, já dá certo. Ele sabe que a variável auto tem de ser um long, mesmo que o valor só seja 10. Ele sabe que no futuro a gente pode ter de usar coisas maiores. Isto é muito importante, ok? Evitamos conversões implícitas, overflows. Querem ver um exemplo de um overflow? Eu vou dar aqui um exemplo bonito de um overflow. Já temos aqui muita confusão. Vou tirar isto aqui. Vou tirar esta coisa daqui. E vamos fazer assim. Vou pôr return. Como eu vos expliquei na outra, quando nós pomos return, ele já não avança a partir daqui. Vamos agora fazer aqui um overflow. Eu tenho uma gata agora a vir para o call. Isto está a ficar difícil, mas pronto, vá. Unsigned. Vamos para unsigned int o i igual a menos 100. Pronto, e vamos fazer assim. Count ui. Vamos escrever isto no ecrã. Vamos já ver o que aqui está. SCD count ui menos 100. O que é que eu fiz aqui? Desculpem. Eu estou cansado. Eu fiz uma direta, mas vá. Return 0. Estão a ver? Porque eu tenho int. Se fosse void já não pedia tanto, mas tem de ter. Vá. Tem de retornar um int, que é um inteiro. Pronto, está aqui o número. Estão a ver? 4000 e tal. Reparem. Como é que
eu pus, se eu puser o i igual a 100, vejam bem, o i igual a 100, eu corro e ele dá que o i igual a 100. Estão a ver? No Java vocês não têm de se preocupar com isto, tudo funciona, tudo. Epá, mas no C, C++ é tudo mais complicado. Se eu puser aqui um menos, se eu meto aqui um menos e a variável é unsigned, não tem sinal, ele vai arrebentar, querem ver? 4 milhões e tal, estão a ver? E vamos fazer agora uma coisa gira. Vamos tentar ver isto em bytes, para vocês perceberem o que é que isto faz. E vou pôr aqui um bit set de 16, para a gente ver melhor o que é isto. A variável UI. Não tentei perceber isto. Oh meu Deus. Fiz aqui a geneira. Eu estou a chorar no teclado. Vamos fazer isto para perceberem. Vejam. 16 não. Eu vou pôr aqui, por acaso, 9. Eu estou a dar erro, é porque eu esqueci de pôr aqui a livraria. Include bit set. Pronto. E agora vamos já correr isto. Se vocês virem que... eu não estou a... Eu já vos explico um dia. Pronto. Estão a ver? Eu pus 9 bytes para vocês... 9 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o outro lá atrás é o 0. Vejam bem. Até aqui bate certo. Estão a ver? Ele vai somando os que tem, que é o 64 mais o 32, que vai dar depois o 96 e depois soma o 4 e dá 100. Pronto. Agora, vamos ver isto. Eu vou pôr menos. Querem ver o que vai acontecer? Menos. E vou correr isto e vejam o que é que acontece. Rebentou. Estão a ver? Rebentou. Ele rebentou. Rebentou porquê? Porque como eu pus um sinal de menos numa coisa que não tem um número, um bit reservado para o sinal, esse bit que foi acrescentado foi fazer com que ele tivesse um número gigantesco, ou seja, um número... Porque isto é um int, é um número inteiro. O número inteiro tem aqui vai ter 4 bytes, a gente punha por aqui 4 vezes 8, ou então, se quiser ver uma coisa gira, size of int. Ou seja, eu estou a dizer que o bit set vai ter um conjunto de bits que é definido pelo size of, que nos diz qual é a quantidade de bits. Vejam bem. Enganei-me. O size of int, que é bytes, vezes 8. Porque cada byte tem 8 bits. Pronto, estão a ver, arrebentou com isto tudo. Vejam bem, vamos correr isto com o 100 normal. 100 normal, como vocês viram, é como eu vos disse, tem aqui os 32 bits, não é? Mas sabem que é o 64 mais 32 mais o 4, dá 100. Agora, quando eu vou pôr o menos, ele vai acender, querem ver, este que aqui está, que é o primeiro de todos, vai passar a ter o sinal, que é vai passar de 0 a 1, que é o sinal. Querem ver? Eu vou correr agora isto e reparem, como ele passou a ter ali o sinal atrás, o 1, ele depois inverteu isto tudo e deu a volta. Estão a ver? Foi tudo estragado. Deu milhões. Estão a ver? Pronto, por isso isto é chamado um exemplo de overflow. Isto acontece muito com quem não sabe programar em C++ e vai tentar fazer coisas. Isto é perigoso, tem que ter cuidado com isto. Pronto. Agora, os tipos que também definido, que eu vos tinha dito, se nós quisermos variáveis de tamanho definido universais em qualquer compilador. Vejam, se vocês fizerem um int i16 t, olá 16 igual a 10, ou o int 32t, olá 32 igual a 10, ou o int 64t, olá 64 igual a 10, ou o int... tem muitos mais. Pronto. O 128 não está cá por defeito, mas há truques. O que é que aqui tem? Isto é muito bom para jogos. Para aplicações pequenas vocês não vão precisar disto, ok? Não vão precisar disto. Mas para game engines e coisas muito mais importantes, vocês têm de usar isto, porque o C++ só vos diz que o long tem de ser maior ou igual que o int. Pode ser igual. Numa máquina pode ser igual, noutra pode não ser. Isto é grave. Mas se nós fizermos isto, nós temos a certeza que qualquer que seja a máquina onde vamos compilar o nosso programa,
ele vai correr bem com 16 bits, 32, 64 e não vai estragar o nosso Game Engine ou o que quer que seja que a gente esteja a fazer, ok? Pronto, eu já vos expliquei que varia de compilador para compilador o tamanho, por isso agora o que nós vamos fazer, já expliquei que vocês podem ver o tamanho em cada máquina com o size of, o tamanho de que cada coisa ocupa, por isso agora o que nós temos de fazer é isto. Quem quiser usar uma espécie de 128 bits, que é o int 128t, olá 128, igual. Quem quiser usar isto, vocês vão ver, eu aqui está a dizer o int 128t, falta quem quiser isto, vejam bem, 1, 2, 3, ele deixou-me usar um 128, vejam o tamanho que isto tem. Pronto, estão a ver? Mas eu não vai escrever o olá 128. Vamos por aqui o escrever o olá 128. Querem ver? Alt olá 128. Vejam bem o tamanho que isto vai ter. Raios, temos aqui um problema. Temos aqui um problema que, por causa do ser uma coisa com muitos bits, não pode ser passada para aqui. Desculpem lá, esqueci-me disso. Mas a questão é, nós conseguimos trabalhar com isso. Olá 128 igual olá 128 mais 1, estão a ver? Pronto, conseguimos, só que pronto, podemos ter números gigantes, mas como é que a gente vai buscar estas librarias? As outras é fácil, são tipicamente universais do GCC, do Clang, depende do compilador. Se a vossa máquina muda, o vosso sistema operativo muda, a arquitetura, o número de bits da máquina muda, ou o compilador muda, tudo pode mudar. Mas o Clang e o GCC, que é o da GNU, que foi usado para compilar o kernel do Linux, têm todos por defeito isto. Ok? Têm todos por defeito isto. Vamos então ver os meus gatos. Enfim. Pronto. Vamos então. Os compiladores modernos preferem enviar um único registro de 64 bits, estão a ver, do que juntar dois de 32. Por isso, eles às vezes usam bits a mais ou a menos, depende do que estejam a fazer, ok? Depende da arquitetura da máquina. Agora, o que nós vamos fazer? Às vezes isso pode acontecer, sei lá, lembrem de uma coisa. Vocês pesquisem por moveq e mulq, ok? GCC. Pesquisem por GCC, moveq, mulq, vocês vão perceber que às vezes isto usa-se muito. Registros. Metam registros. Pronto, assim só para ter uma ideia para pesquisar. Agora, vamos tentar perceber de onde é que vêm estas coisas do int 32 e 16. Isto vem de uma libraria que normalmente é ok? Que em certas máquinas podem ter de estar a adicionar à mão, ok? Noutras máquinas podem não ter de adicionar à mão. Os meus gatos estão-me a dar, estão-me a estragar aqui o vídeo todo. É uma coisa incrível. Eu nunca mais faço um vídeo ao pé destes gatos. Mas vá. O que acontece? Normalmente há uma livraria que é esta e há esta que tem estas coisas lá dentro. Mas na minha máquina, por defeito, o GCC vai buscá-las automaticamente. Eu não preciso de as colocar, ok? É espetacular. Vamos então por partes. Como é que vocês descobrem isto na vossa máquina? No meu caso, eu não preciso de pôr. Se isto não funcionar na vossa máquina, vocês têm de fazer o include, se for em C++, desta libraria, e se forem em C, têm de pôr o include desta libraria. Isto já vos permite trabalhar com números, com um número específico de bits que corresponde àquilo que vocês querem, sem vos estragar a vida, ok? Vamos já... com isto já passa a ser universal, ok? Se vocês quiserem usar bibliotecas ainda maiores, ok? Números ainda maiores, tipo se estiverem no CERN, na Suíça ou coisa qualquer, vocês podem procurar a GNU GMP, que é a GNU Multi Precision, e aqui dá-vos números gigantescos para vocês trabalharem. Ou a libraria biblioteca a Boost. Procuram o ponto Multi Precision. Ok? Isto permite-vos ter números gigantes. Mas pronto. Agora vamos lá
Eu quero, antes de desligar, eu quero que vocês percebam mais ou menos como é que isto funciona. Ahm, eu já vou procurar isto. O que é que me falta dizer? Deixem-me ir eu ir ao ChatGPT só para vos mostrar estas coisas. Esperem lá, que eu fiz aqui uma coisa com isto. Tenho a certeza que fiz aqui uma coisa com isto. Querem ver? Tem aqui os prefixos. Lembrem-se, estão aqui os prefixos. Eu devia ter vindo cá há bocado ver os prefixos. Estão a ver? O hexadecimal tem um 0x antes dos números. Estão a ver? O octal tem um 0 antes dos números. O octal é 0 antes. Hexadecimal é um 0x antes. Binário 0b antes. Estão a ver? Isto, o ChatGPT explica-vos muito bem isto e nem sempre precisam de usar isto. Agora, isto também já expliquei porque é que está a jeito de usar. Os prefixos, o U, o L, pode ser minúsculo ou maiúsculo, estão a ver? Isto, e alguns só existem a partir do C99, que eu duvido que alguém vá programar em C antes de 99, e a partir do C++11, que é o que toda a gente usa hoje em dia, pelo menos. Pronto. Isto aqui, o F e o long double, estão a ver? Porque o double é por defeito, como eu vos disse. Sem nada é double. F é float, long double é um L. Pronto. Estas coisas aqui eu vou deixar para vocês verem. Podem pôr na pausa e espreitem, mas cuidado, isto é muito complicado. Eu acho que estiquei muito neste vídeo, acho que isto ficou muito complicado. Mas vá. Ele está a estar a fazer à pressa com os gatos, pá. Eu já devia fazer isto outra vez, pá. Perdoem-me, pronto, perdoem-me. Eu vou só procurar aqui uma coisa que eu pedi para vocês, que é isto, que é os tipos aqui, ok, uma revisão dos números com tamanho fixo. É isto que eu queria mostrar-vos, vejam bem. Isto são números que são já pré-definidos, que funcionam garantidamente em todas as máquinas, todas as arquiteturas, funcionam porque o compilador sabe que vai ter de transformar isto com 8 bits, ponto final, e vai-vos fazer trabalhar com 8 bits, onde quer que estejam, e nunca vai falhar nada. Isto é 8 bits unsigned, 16 bits unsigned, estão a ver? É isto, ou o antes, com um é unsigned, sem o é normal. Quando chega ao 64, acaba, mas vocês conseguem isto, na minha máquina não têm de adicionar, mas na vossa podem de ter. São as bibliotecas que o vosso compilador pode estar a adicionar automaticamente ou não. Por isso vocês têm de verificar se na vossa máquina vocês têm isto ou não a ser adicionado por defeito pelo compilador. Isto aqui, tenham cuidado, não tentem perceber isto. Isto é só uma ideia rápida do porquê é que têm de usar estes tipos quando estão a criar game engines, mas na vida real vocês só vão usar o int e o long. Isto é só se quiserem criar coisas complexas. Há uma coisa gira que, por acaso, isto aqui é preciso ter cuidado. Eu já vos explico sobre isto. Pronto, isto aqui podem pôr na pausa e espreitar, só se quiserem ver, mas isto é complicado. Às vezes há coisinhas a mais. E aqui estou eu a dizer que queria que ela incluísse também o 128. Querem ver? O 128 não vem por defeito com os compiladores. Vejam, está aqui, estão a ver? E compiladores, peço desculpa, não vem por defeito com no standard do C++, ou seja, no C++ isto teoricamente não existe, não é? Mas os compiladores Clang e GCC, o da Microsoft não sei, os da Clang e o da GCC, eles têm isto, ok? Não é standard, mas eles têm isto. Não é preciso pôr em biblioteca, eles têm isto e metem automaticamente e permite-nos ter 128 bits a funcionar aqui, ok? E isto é importante. E vocês perguntam-se, porquê é que eu quero uma coisa com, sei lá, com 128 bits? Epá, isto é usado em muitos sítios. Isto é usado em criptografia, coisas científicas, tipo o Hadron Collider na Suíça, o CERN, NASA, coisas científicas, eles usam isto, ok? E, epá, vocês podem não precisar usar isto, mas eles usam isto. Não é standard, mas são suportados pelos compiladores GCC, que é o que eu uso. Significa que se eu puser isto, o compilador automaticamente sabe o que é que há de fazer com ele, porque já vem no próprio compilador, ok? Pronto. Microsoft não tem, viram? Se algum de vocês está a usar Microsoft Windows, o 128 não dá, 128 bits. Tem de arranjar alternativas. Mas no GNU, no GCC, seja no Windows ou aqui no Linux, já permitem, ok? Estão úteis para aritmética precisão elevada, criptografia, hashing, grandes números primos e não tem suporte para input-output. Como vocês viram há bocado, eu fiz um count para escrever no ecrã e ele deu-me um erro, que eu não reconheço aquilo. Estão a ver? Temos de estar a converter manualmente e escrever um a um.
dá um bocado de trabalho. Mas pronto, está-me aqui a mostrar, isto é para complicar, eu não vos quero complicar. Pronto, está aqui tudo. Eu vou esquecer agora aqui o ChatGPT. E agora, o que é que eu vos quero mostrar é isto. Vejam, onde é que isto está? Vamos fazer assim. Eu vou fazer aqui um locate stdint.h. Vamos lá ver. Pronto, vamos aqui buscar pode ser o da Clang. Onde é que está o da Clang? Eu vou fazer aqui um grep Clang e vou-vos mostrar aqui uma coisa gira. Pronto, vamos aqui editar o do compilador Clang, aqui este stdint. E agora vejam bem o que é que eu tenho aqui. Não tentem perceber isto, que isto é muito complicado. Quando acham complicado, saltem para a frente. Esta parte aqui é só para vos mostrar que isto está definido na máquina. Vejam, temos aqui o tipo inteiro 64T, e depois tem aqui várias coisas a dizer. Se for isto é que sim, se for esta máquina é assim, se for uma arquitetura é assado. Pá, isto está tudo preparado para que vocês consigam usar isto em qualquer lado. Estão a ver? Pronto. Ao mesmo tempo, vocês conseguem também ver os tamanhos máximos e mínimos. Vejam bem também dos números. Se for 64, podem ter números deste tamanho. Se for 128, ainda mais. Opa, etc. Agora, como vocês podem ver, isto aqui isto encontra-se tudo em livrarias no Linux. Vocês podem consultar e até alterar se quisessem, só que iam estragar isto, claro. Mas a questão é que isto é tudo bastante importante. As ajudas, nós tínhamos aí tínhamos ajudas. Onde é que querem ver? Não, as ajudas eu arranjo-vos um melhor para vocês fazerem. Pronto, eu acho que neste momento ainda há uma coisa que eu vos quero mostrar. Vejam, limits.h. Ups, o que é que eu estou a fazer? Localizar, quer saber onde é que isso está? Pronto, e vou procurar aqui um que seja do Zig. Espera aí, eu sei que. O que é que eu fiz aqui? Ok, peço desculpa. Aqui está um e glibc. Deixa-me encontrar aqui um. Aqui está, pronto. Desculpem lá, muita confusão, mas vejam lá. Eu vou editar isto para vocês verem. Este ficheiro aqui, vejam bem o que é que ele tem. Isto faz tudo parte da coisas que tanta gente pode usar, podemos usar para saber. Estão a ver? Nós podemos usar para saber quais são os limites, o mínimo do short, o máximo do short, o mínimo do short, o máximo do short se for unsigned. Podem ver também das variáveis todas, ok? O tamanho máximo do long é isto, estão a ver? Ou seja, vocês conseguem, nesta livraria limits, se usarem a livraria limits, conseguem usar estas pequenas, entre aspas, variáveis. Não são bem variáveis, são defines, mas pronto. Podem usar estas coisas para definir limites máximos, para não deixar que uma coisa vá além do limite. Estão a ver? Isto tudo existe, isto é tudo muito completo. Vejam, o tamanho de uma short, 16 bits, estão a ver? Isto é tudo coisas, o tamanho de uma long, 64 bits nesta. Isto é tudo muito útil para quem quer criar game engines, mas não para aqueles que querem fazer programação mais simples. Eu neste momento estou com medo de ter exagerado no tamanho do vídeo, pá. Vocês vão ficar todos... Ninguém vai ver este vídeo. Ninguém vai ver este vídeo, sinceramente. Desculpem lá. Pronto, eu acho que não tenho mais nada para dizer. O Win32 só está disponível para plataformas. O que é que falta dizer? Deixem-me pensar. Não tenho assim nada mais de especial para dizer. Eu não vos quero complicar mais. O que vocês têm de saber é só uma coisa. Quem quiser mesmo aprender a programar em C e criar jogos e não queira fazer nada de especial, só tem de saber o que é um int, um bool, aqui um void, um void, um long, um short, um char, um double, um float. É só isto, basicamente só isto. E saber usar um unsigned, long, ou coisa qualquer. Saber usar os modifiers, estão a ver? O que é pôr um sinal, pôr um long. Aliás, o long e o short faz parte daquilo, estão a ver? É só isto que vocês têm de saber, mais ou menos. Toda a matéria que eu vos dei complica bastante e a culpa foi minha, foi por causa dos gatos, e eu fiz isto à pressa porque
Eu tinha que criar isto também para um curso e acabei por exagerar no tamanho disto e ficou assim um bocadinho grande. Epá, digam por favor se acham que isto está muito complicado, porque eu acho que isto ficou um bocadinho complicado demais e se calhar vou criar um vídeo mais simples para fazer isto. Ou então digam-me se está perceptível ou se eu devo encolher. O próximo vídeo, já vos garanto, vai ser mais pequeno, ok? É que esta parte dos inteiros é um bocadinho mais complicada e eu quero que este curso seja para pessoas que queiram vir a programar a sério e não apenas para os iniciados. Ou seja, eu quero que as pessoas possam aprender algo como iniciados de C++, mas eu também quero que as pessoas que queiram desenvolver mais possam aprender a ir mais longe. Por isso, o que eu vou fazer no menu é tentar descobrir o que é mais fácil, para pôr no índice o que é mais fácil, e vou dizer o que é mais difícil, para vocês saltarem se acharem que isto está muito complicado, ok? Mas na realidade não tem de saber isto tudo, ok? Desculpem lá, o próximo vídeo vai ser mais pequeno, muito mais pequeno, e vão ser mais divididos, só que era muito difícil estar a explicar tipos sem estar a dividir, a dividir em vários vídeos. Então vá, até ao próximo vídeo, que vai ser mais pequeno, garanto-vos. Desculpem lá ter sido grande, e até à próxima. Adeus.